Regimento Interno do TJDFT. Paramos na seção 4 da Carta Testemunhável, artigo 257. A carta testemunhável será processada e julgada conforme estabelecido na legislação processual e neste regimento, observada a forma prevista para o recurso originário. Parágrafo único. Após a distribuição, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer no prazo de 5 dias. Artigo 258. Provido o recurso, o órgão julgador determinará o processamento do recurso originário ou seu seguimento para o juiz ou ad quem e poderá julgar o mérito se suficientemente instruída a carta testemunhável. Seção 5. Dos recursos de habeas corpus. Artigo 259. O recurso de habeas corpus poderá ser submetido ao segundo grau de jurisdição em decorrência de remessa de ofício ou de recurso voluntário e receberá, em ambos os casos, a mesma denominação. Artigo 260. O recurso da decisão que denegar ou conceder ordem de habeas corpus deverá ser interposto nos próprios autos em que houver sido lançada a decisão recorrida. Artigo 261. Distribuído o recurso, independentemente de determinação do relator, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer no prazo de 5 dias. Parágrafo único. O relator apresentará o processo para julgamento em mesa na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça. Artigo 262. A decisão do recurso de habeas corpus será imediatamente comunicada à autoridade apontada como coatora ou a quem tenha remetido o recurso de ofício, a quem caberá tomar as providências necessárias para o seu cumprimento. Parágrafo único. Os alvarás de soltura e os salvo-condutos serão expedidos pelo tribunal e sempre subscritos pelo presidente do órgão julgador. Seção 6. Do recurso em sentido estrito. Artigo 263. O recurso em sentido estrito subirá ao tribunal nos próprios autos ou mediante traslados, nos casos previstos no Código de Processo Penal. Artigo 264. Distribuído o recurso, os autos irão à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer no prazo de 5 dias. Não sei se vocês estão ouvindo aí um som de fogos ao fundo, é porque tá chegando a droga aqui, eu acho, no meu bairro, é por isso que inventaram de soltar fogos logo agora, mas o meu celular tem abafa um pouquinho assim a voz, então eu acho que não vai incomodar tanto no áudio. Parágrafo 1. Ao retornarem os autos, serão conclusos ao relator, que incluirá o processo em pauta de julgamento em igual prazo. Parágrafo 2. A decisão será comunicada ao juízo de primeiro grau e a cópia do acórdão ser-lhe-á remetida no caso de interposição de recurso. Capítulo 3. Dos recursos de decisões proferidas pelo tribunal e pelo presidente do tribunal. Seção 1. Do agravo interno. Artigo 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator ao respectivo órgão colegiado no prazo de 15 dias. Parágrafo 1. A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no artigo 1021 do parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2. Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 dias. Parágrafo 3. Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no artigo 1021, parágrafos 3, 4 e 5 do Código de Processo Civil. Parágrafo 4. Nos feitos criminais, o prazo para interposição em resposta ao agravo interno é de 5 dias. Artigo 266. Caberá também agravo interno das decisões do presidente do tribunal nos casos de: inciso 1. Suspensão de segurança. Inciso 2. Negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial na forma do artigo 1030, parágrafo 2 do Código de Processo Civil. Inciso 3.
Sobrestamento de recursos extraordinário especial na forma do artigo 1030, parágrafo 2 do Código de Processo Civil. Inciso 4. Pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados na forma do artigo 1037 do Código de Processo Civil. Inciso 5. Pedido a que se refere o artigo 1036, parágrafo 2 do Código de Processo Civil. Seção 2. Dos embargos de declaração cíveis. Artigo 267. Os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 5 dias, contado da publicação da decisão embargada em petição dirigida ao respectivo relator. Parágrafo 1. Caso o eventual acolhimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o relator determinará a intimação do embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias. Parágrafo 2. O relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo o voto e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Artigo 268. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator, quando opostos contra a decisão unipessoal. Artigo 269. Os embargos de declaração poderão ser conhecidos como agravo interno, se for este o recurso cabível, caso em que o recorrente será intimado para complementar as razões no prazo de 5 dias, prosseguindo-se na forma do artigo 265, parágrafos 2 e 3. Artigo 270. Acolhidos os embargos de declaração com efeito modificativo, observar-se-á o disposto no artigo 1024, parágrafo 4 do Código de Processo Civil. Parágrafo 1. Rejeitados ou acolhidos os embargos de declaração sem efeito modificativo, o recurso interposto anteriormente pela outra parte será processado e julgado independentemente de ratificação. Parágrafo 2. Acolhidos os embargos de declaração interpostos contra acórdão que não conheceu do recurso principal, este poderá ser, desde logo, julgado, caso esteja em condições de pronta apreciação. Artigo 271. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de quaisquer recursos. Parágrafo único. O relator poderá suspender a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Seção 3. Dos embargos de declaração criminais. Artigo 272. Os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 2 dias, contados da publicação da decisão embargada em petição dirigida ao respectivo relator. Artigo 273. Aos embargos de declaração criminais, aplica-se no que couber o disposto na seção anterior. Seção 4. Dos embargos infringentes e de nulidades criminais. Artigo 274. Os embargos infringentes e de nulidade criminais são cabíveis no prazo de 10 dias, contra decisão não unânime e desfavorável ao réu, proferida em apelação criminal, carta testemunhável, recurso em sentido estrito ou agravo em execução penal. Parágrafo 1. O recurso não se sujeita a preparo. Parágrafo 2. A escolha de relator recairá em magistrado que não haja participado do julgamento anterior. Artigo 275. Interpostos os embargos, abrir-se-á vista ao recorrido para contrarrazões e, em seguida, o relator do acórdão embargado apreciará a admissibilidade do recurso. Parágrafo 1. Da decisão do relator que inadmitir os embargos, caberá agravo interno no prazo de 5 dias para a Câmara Criminal. Parágrafo 2. A petição do agravo será juntada aos autos e submetida à apreciação do relator. Mantida a decisão, haverá autuação do agravo interno e distribuição à Câmara Criminal. Parágrafo 3. No caso de provimento do agravo interno, os embargos infringentes serão distribuídos por prevenção ao respectivo relator. Artigo 276. Feita a distribuição, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer no prazo de 10 dias.
Artigo 277. O relator e o revisor disporão sucessivamente do prazo de 10 dias para exame. Após o revisor pedirá a inclusão em pauta de julgamento. Artigo 278. Julgados os embargos infringentes e de nulidade criminais relativos a acusado preso, a Secretaria do órgão julgador comunicará a decisão à Vara de Execuções Penais ou à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. Seção 5. Do recurso extraordinário e do recurso especial. Artigo 279. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o presidente do tribunal em petições distintas. Artigo 280. Recebida a petição do recurso, a Secretaria intimará o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos para a admissão ou não do recurso, em decisão fundamentada. Artigo 281. Publicada a decisão de admissão, os autos serão imediatamente digitalizados e encaminhados ao tribunal competente por meio eletrônico. Parágrafo único. Ato da Presidência disciplinará a guarda e o retorno dos autos ao órgão de origem. Artigo 282. Preclusa a decisão de inadmissibilidade, os autos serão remetidos ao órgão de origem. Artigo 283. Interposto agravo contra a decisão que não admitir recurso especial ou extraordinário, o agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Em seguida, os autos serão remetidos à instância superior, observada a ordem do artigo 1031 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. Ato da Presidência disciplinará a guarda e o retorno dos autos ao órgão de origem, observada a natureza civil ou criminal da matéria. Artigo 284. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, o presidente do tribunal selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitem no tribunal. Parágrafo único. Na seleção de recursos repetitivos, será observado o disposto no artigo 1036, parágrafo 6, do Código de Processo Civil. Seção 6. Do recurso ordinário. Artigo 285. Recebida a petição do recurso ordinário em habeas corpus, o presidente do tribunal determinará o encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade. Artigo 286. Recebida a petição do recurso ordinário em mandado de segurança, o presidente do tribunal determinará a intimação do recorrido e eventuais litisconsortes para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Decorrido o prazo, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade. Capítulo 4. Dos processos incidentes e dos incidentes processuais. Seção 1. Do incidente e arguição de inconstitucionalidade. Artigo 287. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público poderá ser arguída incidentalmente perante o Conselho Especial ou qualquer outro órgão fracionário nos julgamentos de sua competência. Parágrafo 1. Ouvida a parte contrária no prazo de 15 dias, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para parecer no prazo de 30 dias. Parágrafo 2. Em seguida, a questão será submetida ao órgão colegiado ao qual competir o conhecimento do processo. Parágrafo 3. A arguição será decidida por maioria simples. Artigo 288. Se a arguição for, inciso 1, rejeitada, prosseguirá o julgamento. Inciso 2. Acolhida, lavrar-se-á acórdão e a questão será submetida ao Conselho Especial com o encaminhamento do processo. Parágrafo único.
Será rejeitada a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do Conselho Especial do Tribunal de Justiça ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Artigo 289. Distribuído o incidente ao Conselho Especial, o relator notificará a pessoa jurídica de direito público responsável pela edição do ato questionado para, querendo se manifestar no prazo de 15 dias. Parágrafo único. A manifestação deverá se restringir ao objeto de arguição de inconstitucionalidade. Artigo 290. Qualquer das partes legitimadas à propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação no prazo de 15 dias da distribuição. Parágrafo único. No mesmo prazo, mediante despacho irrecorrível do relator e considerada a relevância da matéria e a representatividade, poderá ser admitida a manifestação de outros órgãos ou entidades por meio de memoriais ou apresentação de documentos que serão juntados aos autos. Artigo 291. Em seguida, o Ministério Público será ouvido no prazo de 30 dias. Artigo 292. Devolvidos os autos pelo relator, o presidente designará a sessão de julgamento e enviará cópia do relatório e do acórdão de admissibilidade do incidente a todos os desembargadores. Artigo 293. A inconstitucionalidade será declarada por maioria absoluta, observada a regra do artigo 12, parágrafo 1, computando-se o voto do presidente. Parágrafo único. Lavrado o acórdão, o processo retornará ao órgão fracionário para a conclusão do julgamento. Seção 2. Do incidente de assunção de competência. Artigo 294. É admissível a assunção de competência, inciso 1, quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Seção 2. Quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas cíveis. Parágrafo único. Não será admitida a arguição quando a questão de direito tiver sido objeto de decisão e julgamento de casos repetitivos. Artigo 295. Verificados os pressupostos legais, o relator proporá de ofício ou a requerimento das partes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pela Câmara de Uniformização. Artigo 296. O pedido das partes deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta. Parágrafo 1. Nos processos em que deva intervir, o Ministério Público deduzirá o pedido no prazo para sua manifestação. Parágrafo 2. Nos prazos em que atuar, a Defensoria Pública deduzirá o pedido no prazo do caput. Parágrafo 3. Nas demais hipóteses, o Ministério Público e a Defensoria Pública deduzirão o pedido até o lançamento do relatório. Artigo 297. O pedido será instruído com os documentos necessários à demonstração dos pressupostos para a assunção de competência. Parágrafo único. A decisão do relator quanto à apresentação da proposta de instauração do incidente será irrecorrível. Artigo 298. A proposta será submetida pelo relator ao órgão colegiado, ao qual competir o conhecimento do processo. Parágrafo 1. Acolhida a proposta, será lavrado o acórdão e remetidos os autos à Câmara de Uniformização para o julgamento do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária. Parágrafo 2. Rejeitada a proposta, prosseguir-se-á no julgamento. Artigo 299. Distribuído o feito à Câmara de Uniformização no prazo máximo de 30 dias, o relator devolverá os autos à Secretaria com relatório e
Solicitação de inclusão em pauta para julgamento. Parágrafo único. Cópia do relatório será encaminhada aos desembargadores. Artigo 300. Na sessão de julgamento, haverá deliberação prévia sobre o interesse público na assunção de competência. Parágrafo 1. Inadmitida a assunção de competência, será lavrado acórdão e os autos retornarão ao órgão originário para julgamento do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária. Parágrafo 2. Admitida a assunção de competência, a Câmara de Uniformização julgará o recurso por maioria absoluta, a remessa necessária ou o processo de competência originária e fixará a tese respectiva. Parágrafo 3. Cópia do acórdão será encaminhada à Comissão de Jurisprudência para fim dos artigos 331, parágrafo 4 e 334, parágrafo 1. Artigo 301. O acórdão vinculará todos os juízes e órgãos fracionários do tribunal, exceto quando houver revisão da tese em qualquer das hipóteses previstas na legislação processual. Parágrafo único. A revisão da tese atenderá ao disposto nos artigos anteriores no que couber.